Na minha cirurgia foi usado retalho das costas. Por que das dormências e pontadas? Obrigado. Isso responde também a várias dúvidas a respeito desse tema. Perguntas sobre pontadas, sobre dor, sobre endurecimento, sobre várias coisas também que vocês têm dúvidas após a cirurgia. Primeiro, deixa eu falar para vocês do que a Vilma está falando. Que história é essa de usar retalho das costas? Essa eu não sabia. Pronto, já não tem, né, problema na mama, agora eu vou ter problema nas costas. Calma. Existe um tipo de reconstrução de mama, tá? Que se chama de retalho. Retalho. Retalho, você quando lembra em retalho, você lembra de uma colcha de retalhos, né? O que é uma colcha de retalhos? Você pega tecidos de um lugar, de um determinado tecido, e junta com outro de outro lugar, né? E faz a colcha com vários pedacinhos. Isso é mais ou menos o que a gente chama de retalhos em medicina. É você tirar um pedaço de um tecido, né? Só que o tecido, no caso aqui, é a pele com gordura, de um lugar e colocar em outro lugar. Os dois principais tipos de reconstrução que usam retalhos são o retalho da barriga, que a gente chama de retalho com músculo reto abdominal, ou a sigla em inglês para isso se chama de TRAM, T-R-A-M, tá? Só que não dá para tirar, vou tirar, pronto, é a melhor das situações, vou pegar minha barriga e colocar na mama. Só que isso não pode ser feito sem uma vascularização, porque não se essa pele e essa gordura vão morrer. E isso é feito com esse músculo, sabe o músculo do tanquinho, quando aparece, né? Mas é esse músculo que se chama de reto abdominal. Então, pega a gordura da barriga junto com o músculo e põe aqui em cima. Então, esse é o TRAM. O que a Vilma está falando é o outro tipo de retalho, que é o retalho do músculo grande dorsal, aonde o grande dorsal é esse músculo que fica aqui embaixo, nas costas, e se pega pele e gordura ali das costas, faz como se fosse um fuso assim, junto com esse músculo, e ele vai para frente, né? Tira das costas e ele vai para frente. Só que normalmente se coloca uma prótese junto porque a gente não tem muita gordura nas costas, né? Assim, igual a gente tem na barriga. Então o TRAM, a própria gordura ali e a pele, elas dão um formato de uma mama. E uma reconstrução, quando dá certa, não que não dê certo, mas assim, quando fica, nossa, é a mais natural, assim, porque na outra mama, né, é pele e gordura, a outra fica pele e gordura, então a consistência, o caimento fica muito interessante. Só que é uma cirurgia muito grande, com potenciais complicações, porque você acaba fazendo como se fosse uma abdominoplastia, pega essa mama, coloca lá, é uma cirurgia grande, né, com vários riscos. O do grande dorsal acaba sendo um pouco menor, um pouco mais segura, e é utilizada aí como uma técnica, às vezes, de resgate quando a prótese por si só não deu certo, assim, ou o expansor. E a pergunta dela é o seguinte: por que que dá fisgada? Por que que dá, que mais que ela falou? Dormência. Porque isso, Vilma, envolve o corte de várias estruturas que não eram para sair do local, né? Então você acaba cortando nervos, acaba cortando músculo, acaba colocando, né, em outro lugar. Então isso gera um processo de cicatrização. E a cicatrização, ela pode acontecer de uma maneira que não dê nenhum problema, mas pode acontecer que fique repuxando, fique doendo, fique ardendo. Por quê? Porque a cicatriz interna, a gente não tem muito controle de como ela acontece. É claro que o seu médico fez aquilo da melhor maneira possível, mas o seu corpo fez esse processo de cicatrização de uma maneira um pouco diferente, né? Ou de uma maneira que talvez você não esperava, nem seu médico esperava. Então, não é o problema do médico nem da técnica da cirurgia, é o conjunto que fez com que isso acontecesse. E dormências, por que que dormências acontecem? Normalmente elas acontecem quando nervos são cortados. E o nosso corpo é cheio de nervinhos. Então, aquele localzinho, por exemplo, onde o nervo foi cortado,
para frente não tem mais sensibilidade e fica dormente. Então, por exemplo, a pele, né, dessa região, ela pode sofrer um processo de dormência. Outro sintoma, muitas vezes, de corte de nervo é formigamento, tá? Que a gente chama de parestesia. Isso também é um sintoma de cicatrização de nervos, né? Um outro é dor crônica. Tem gente que tem dor o resto da vida porque aquele nervo foi cortado. Ah, quer dizer então que eu vou ter que ficar com essa dor o resto da vida? Não. Se foi feito o diagnóstico e viu que realmente isso é um problema ou de cicatrização ou de corte do nervo e tudo mais, o que a gente chama de dor neuropática, não tem como refazer o nervo e não tem como desfazer a cirurgia. Não existe como fazer isso, né? Porque a ideia é que se tem, não, então vamos fazer de novo. Talvez seja até pior, porque você vai cortar de novo, vai fazer uma nova cicatrização, então periga você ficar com aquele problema e mais um novo, né? Então, o que se faz quando tem essa dor crônica? Isso responde dezenas de perguntas, talvez centenas que já foram enviadas para mim. Você tem que tratar a dor crônica. Dor crônica, ela se torna potencialmente uma doença, porque isso acaba com a sua qualidade de vida, muitas vezes leva você a ter depressão por causa daquilo, né? Não quer dizer que todas com dor crônica vão ter isso, mas eu já, né, tratei pacientes nossa, a vida acabou por causa daquela dorzinha. Imagina a dorzinha sempre no mesmo lugar e a dorzinha acaba amplificando, porque o estímulo para ela ocorrer é cada vez menor, né? Às vezes você ia ter que tocar bem forte para doer, às vezes só de passar a mão na pele isso acontece. Então, meninas, existe um tratamento para dor crônica, tá? Envolve muitas vezes o uso de medicações, envolve muitas vezes algumas técnicas que a gente chama de bloqueios, tá? E existem médicos especializados em dores crônicas, tá? Então, geralmente eles vêm do ramo da anestesia, da neurologia, da neurocirurgia, e eles se especializam no tratamento dessas dores para poder ter esse alívio. E são técnicas muito interessantes. Então, assim, não fique, né, pronto, acabou a minha vida, não vou fazer mais nada. Procure, converse com o seu mastologista, que muitas vezes é o médico que mais você tem contato, ou com o seu oncologista clínico, e pergunte, olha, existe algum tratamento para essa minha dor crônica? Ou quem que eu posso procurar? Quem que o senhor me indica para que eu possa fazer algum tipo de tratamento para dor crônica? Então, isso é importante. Agora, se esse incômodo, né? Assim, né? Eu ia dizer, se esse incômodo não te incomoda, não é isso. Se esse desconforto não atrapalha muitas vezes a sua qualidade de vida, você está consciente, presente para ele, sabe o porquê ele está acontecendo. E é grata, porque na verdade isso significa porque você agora, né, foi feita uma reconstrução, nossa, né, tirou aquele deformidade que ia ficar, agora eu entendo que esse repuxamento é assim, então se eu fazia determinado movimento que repuxava, eu vou tentar evitar aquilo e isso não te atrapalha mais a vida, segue aí em frente, né? Se não te dá dor, não te dá nada, então não tem problema nenhum. Agora você já sabe, é por causa disso. Só não fica assim muitas vezes, sabe? Não me interprete mal, meninas, mas muitas vezes essas pequenas sequelas que ficam decorrentes do tratamento se tornarem para você muitas vezes um motivo pelo qual você fica focando sempre naquilo, sabe? Então, não faça isso. Eu estou falando isso com todo o amor no coração, tá? Porque eu vejo no dia a dia tem gente que ficou a cicatriz tortinha. Poxa, mas imagina, você fez uma cirurgia imensa e tudo mais e você se apega, não ficou bom, não gostei do tratamento, não me sinto bem por causa daquele detalhezinho. Então, pondere um pouquinho. Agora, se isso realmente, né, te traz problemas, converse com o seu mastologista, com o oncologista, com o cirurgião plástico, ou procure um médico especializado em medicina da dor.